Olá, bem-vindos ao programa Autores na Web. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a coleção Liga Mundo História, da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2019. Para isso eu recebo aqui no estúdio a Letícia Fagundes de Oliveira, uma das autoras. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, Kelly. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar da nossa coleção Liga Mundo História. O meu parceiro, o Alexandre Alves, não pôde estar aqui, mas eu estou representando os dois autores, né? E vai ser muito bacana a gente conversar um pouco sobre os principais pontos da coleção. Bom, não vamos nem perder muito tempo, vou direto ao assunto, né? Sim. A gente está vendo um pouco da capa, das capas aqui na tela. Queria que você já começasse apresentando como que foi trabalhar a concepção, a proposta metodológica, como que vocês trabalharam nessa coleção? Bom, Kelly, antes até da nova orientação da base comum, a gente já tinha focado na coleção para trabalhar com a diversidade cultural. Então, essa coleção, ela foca muito em diferentes modos de ser, de pensar e de agir. A gente destaca muito os diferentes sujeitos históricos, né? Com um destaque, com muita importância para as comunidades indígenas, para as diferentes comunidades indígenas no Brasil, para os afros brasileiros, né, que é até uma obrigação por lei, e, sobretudo, para as mulheres. Então, assim, são diferentes sujeitos que constroem a história, sempre também pensando em aproximar os conteúdos desse universo do ensino dos anos iniciais, quer dizer, do mundo das crianças, respeitando a faixa etária de cada livro, né? Olha só que interessante. Então, acho que deve ser um grande desafio trabalhar todos esses universos, esses mundos, né? Em cada etapa, em cada fase dos anos iniciais, em todas essas estratégias. É um desafio, com certeza, mas também é muito gostoso, é muito envolvente, porque a gente está sempre pensando na realidade do professor, do aluno, aproximando esses conteúdos do cotidiano deles, né? Um outro aspecto, assim, importante que a gente valoriza na coleção é a questão da diversidade de gêneros textuais, a diversidade de documentos, que é uma característica nossa como autor, minha e do Alexandre, valorizar a diversidade de fontes. Então, mesmo as crianças sendo pequenas, elas já vão se aproximando desse fazer histórico, que a história é constituída a partir de documentos, né, de fontes, e também essa diversidade de gêneros, né, por exemplo, usar mapas, fotografias, quase tudo hoje que o homem produz pode ser considerado documento histórico. Então, a gente tenta selecionar a diversidade, mas também buscando conteúdos mais lúdicos, coisas que possam interessar mais as crianças, por exemplo, música infantil, mas que tenha um conteúdo ali que vai ser relevante para abordar algum tema, né? Fotografia, a imagem passou a ser muito importante, usando também muito artista brasileiro, arte mesmo, pintura, a gente valorizou bastante. Então, o livro visualmente está muito bonito, muito rico. Está bem atraente. Também, assim, a questão da alfabetização matemática, trabalhar com gráficos, com tabelas, tudo isso é preocupação que, no conjunto da obra, isso não só na história, mas nas outras disciplinas também, há uma preocupação com o letramento e com a formação leitora, que é a base de tudo, né? Com certeza. O que a gente pode destacar nessa coleção em relação à estrutura, à organização, envolvendo já um pouco do que você apresentou? Com relação à estrutura, é uma coleção muito bem organizada, pensando na realidade do professor e dos alunos, tá? Ela é dividida em 9 unidades, cada unidade, então, pensando num mês de aula, né? São 9 meses de aula, 9 unidades. E é muito fácil de o professor ir acompanhando e desenvolvendo, porque já na abertura da unidade aparecem questões problematizadoras, perguntas que ele pode lançar para os alunos para desafiar e para introduzir os conteúdos, né? E depois aparecem as atividades, tudo muito organizado e separado, e as sessões específicas destacadas dentro de cada unidade.
Então é fácil, inclusive, de compreender como pode ser feito um trabalho em sala com esse material. A gente pode dar algum exemplo de sessão? Claro, Você eu trouxe trouxe pra gente aqui ó. algumas sessões, né, para mostrar, até para facilitar a compreensão, né? Por exemplo, essa é uma sessão que eu gosto muito, que ela é uma sessão nova para essa edição, que é o Vamos Falar Sobre. Então, é uma sessão que enfatiza um aspecto que não é muito valorizado nas outras coleções, que é a questão do fazer ser, para formar o ser, a questão da cidadania, dos valores, das atitudes, né? Então, são pequenos box, normalmente meia página, em que a gente vai trazer temas que o professor vai poder discutir na sala de aula. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente fala da empatia, né? Vem uma pequena explicação do conceito, em termos simples. Às vezes, se usa uma imagem, então, para apoiar a introdução desse conceito. E aí se lança algumas perguntas, que é exatamente para favorecer o debate na sala de aula. E, ao longo de toda a coleção, em todas as unidades, vão aparecer essa sessão com temas assim bastante instigantes, por exemplo, a questão do racismo, do preconceito, da solidariedade, a autoestima, também para valorizar a questão dos sentimentos, a presença das emoções na sala de aula. Então, é um aspecto que eu acho que é bem importante de ser trabalhado, principalmente nos anos iniciais, né? Que é essa questão da formação do ser, o aspecto do ser, como diz o relatório do Jacques Delors, que virou referência para a educação, né, que tem os 4 fundamentos, e esse é o que menos aparece, vamos dizer, que envolve todos os outros, né, a aprendizagem da pesquisa, aprender a ser, é o que menos é trabalhado. Então, a gente quis dar esse destaque, e eu acho que é um ponto bem positivo aí. Um outro aspecto, uma outra sessão que eu gostaria de destacar, é essa que trabalha, é o Fazendo História. É uma sessão, então, específica para a nossa disciplina, né, de História, e que dá, assim, uma ênfase maior à questão das fontes documentais, dos documentos, como eu comentei ali, que é uma característica teórica da coleção. Então, nesse caso, por exemplo, ó, brinquedo tem história. Já vão aparecer 2 tipos de fontes. Uma é o quadro do Volpe, que aparece o bonequinho, né, o Mané Gostoso, uma representação bem lúdica, e do lado aqui direito, no outro, aparece um depoimento de alguém, né, como essa pessoa, na sua infância, se relacionava com os brinquedos. Olha que legal. Então, ele vai ter um depoimento, que é um documento histórico também, mostrando que o brinquedo tinha uma outra relação, né? E aqui, essa sessão, ela vai convidar o aluno a aprender fazendo. Então, ele vai sempre fazer alguma coisa prática. Ele vai interagir com essas fontes, ele vai analisar, vai ler o texto, vai fazer as atividades, né? Mas ele sempre vai aprender a partir da prática, do fazer. É uma sessão também muito rica e que sempre aparece... Sempre atraente, é sempre convidativo. Sim, tá muito bonito, muito colorido. A gente, assim... Eu fiquei até surpreendida, porque a gente também... É quase como um filho quando a gente está fazendo uma obra, né? E quando a gente vê o resultado final, com as imagens já aplicadas, né? Eu fiquei surpreendida positivamente, porque o trabalho gráfico ficou excelente, está muito bonito o livro. A coleção, no caso, né? E essa é uma outra sessão. E essa é uma outra que eu quis destacar, que é a Conectando Saberes. Essa sessão já não é uma sessão que vai aparecer em todas, né? Mas ela tem uma proposta de trabalhar a questão interdisciplinar. Então, é uma oportunidade para o professor ampliar os conteúdos que foram trabalhados na unidade, né? Mas estabelecer relações com outras áreas. Aqui, no caso, geografia, né? Mapa, cultura. Também faz sempre a relação presente-passado. Que, no caso, a gente está trabalhando a resistência negra, né? A questão dos quilombos no passado e a presença dos quilombolas hoje. Então, de uma maneira bem descontraída, lúdica, a gente traz um tema que é muito importante para a historiografia e que é importante para o presente, porque tu sabe, né, Kelly, que a história é sempre abordada do ponto de vista do presente. São questões que interessam para a nossa época, né? E aí que a gente vai tentar entender essas questões resgatando coisas, relações com o passado.
E aí isso sugere até reflexões, debates, como propõe, inclusive, algumas sessões, o que você falou em toda a organização Sim. dessa coleção. A ideia é essa, que sejam assim, que dê muitas possibilidades para o professor, né, de diversidade de fontes, de textos, de materiais para ele trabalhar. Ou Tá seja, ele está bem com a faca e o amplo. queijo na mão. Exatamente, é isso aí. Letícia, foi um prazer recebê-la, conhecer um pouco mais sobre essa coleção linda. Parabéns pelo trabalho, Muito sucesso para obrigada. vocês. Muito Viu? obrigada, gostei muito. Que bom, que bom. E olha só, você continue acompanhando Autores na Web, sempre conhecendo aqui um autor, uma novidade. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá.